23 atalhos para você poder aumentar a sua eficiência no Excel, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais eles são e como você vai poder aplicar cada um deles para poder aumentar a sua performance no seu dia a dia com o Excel. Então, roda a vinheta. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os 23 atalhos que eu, Igor, utilizo no meu dia a dia que me fazem ser mais eficiente e ganhar tempo usando o Excel. Eu separei esses atalhos em 4 tipos que eu vou te apresentar, e entre eles a gente vai trabalhar atalhos de deslocamento, atalhos de formatação, atalhos de inserção, e o meu objetivo com esse vídeo é poder te passar esses atalhos para você também ser mais eficiente e não precisar ficar fazendo uso do mouse para poder perder tempo fazendo algumas coisas que você poderia fazer facilmente usando atalhos do teclado. Se você está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Igor, eu sou fundador aqui do Gênios do Excel, e o meu objetivo é ensinar você Excel e VBA de uma maneira fácil e descomplicada para que você consiga aplicar todas as ideias que estão aqui na sua cabeça, nas suas planilhas e nos seus códigos em VBA. E antes da gente entrar no nosso vídeo de conteúdo, já aproveita esse momento para dar um like aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que você está gostando desse vídeo, que esse vídeo é bom e que ele está te ajudando, e assim ele vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Porque do mesmo jeito que você estava procurando esse conhecimento, tem mais pessoas que também estão procurando esse conhecimento. Então faz assim, me ajuda a te ajudar. Clica no botão de like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e a gente levar esse conhecimento para mais pessoas. Já aproveita também e já se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e já aproveita para clicar no sininho das notificações, porque assim toda vez que a gente lançar um vídeo novo você vai ser notificado e não vai perder nenhum dos vídeos que a gente traz aqui no canal. E mais um outro detalhe, se você quer receber dicas diárias de Excel, falando assim, diárias é todo dia, todos os dias, segue a gente no nosso Instagram que tá aqui do lado, Gênios do Excel, porque lá eu coloco todos os dias dicas diárias e conteúdos pra gente poder aprender Excel, beleza? Então eu coloco quiz, eu coloco exercícios pra gente poder praticar, dicas e macetes para você poder consumir todos os dias, beleza? Então segue aqui no nosso Instagram, @Gênios do Excel. Bom, então aqui agora chega de enrolação e vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar quais são esses 23 atalhos que eu utilizo no meu dia a dia e que se você utilizar, você vai ser também muito mais eficiente. Então vamos lá para o meu computador. Bom, então vamos aqui na tela do meu computador, deixa eu mostrar para vocês, ó. Lista dos 23 atalhos. Então aqui agora eu separei em 4 grupos, como eu tinha falado para vocês, né? Então a gente vai ter aqui os atalhos de deslocamento, atalhos de formatação, atalhos de inserção, e depois aqui alguns atalhos de ação. Aqui eu acabei colocando 24, não 23, porque tem um que eu achei interessante colocar também e eu acabei adicionando depois, mas vamos lá. Primeiro aqui são os atalhos de deslocamento. Tá, Igor, e daí? Atalho de deslocamento. Para que é isso? A gente vai usar isso daqui, como o próprio nome já diz, para poder deslocar na nossa planilha, né? Então olha aqui, por exemplo, ó, Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. O que faz isso? Olha aqui que legal. Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. Vou dar um Ctrl Page Down aqui. Ele foi lá para a última célula do meu Excel, e um Ctrl Page Up ele foi lá para a primeira célula do meu Excel. Só que nem sempre isso vai acontecer. Isso não é um fato. Ele não vai sempre para a última ou sempre para a primeira. Ele vai sempre para a última preenchida ou para a primeira preenchida. Vamos supor, por exemplo, aqui que a gente tem essa lista aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, na célula D6 e eu der um Ctrl Page Down, ele não vai lá para a última linha mais. Ele vai para a linha 11. Por quê? Porque é a última linha que ele encontrou preenchida. Então olha aqui, ó. Page Down. Se eu der um Page Up, ele vai voltar para a primeira linha preenchida que ele encontrar. Então olha aqui, ó, Page Up. O que faz? Beleza? Então ele vem até aqui a célula o que faz. Vamos supor, por exemplo, que a gente vai deslocar aqui de novo. Ó, Ctrl Page Down, Ctrl Page Up. Agora vamos supor que a gente tem um número escrito aqui. Um valor escrito ali, ó, no A. Então se a gente der um Ctrl Page Down, ele vai para o A, que foi o último valor preenchido que ele encontrou. E se a gente der um Ctrl Page Up, ele foi lá para a primeira célula. Por quê? Para a primeira célula, porque ele não encontrou nenhum valor preenchido. E no caso, o Page Down, para baixo, quando ele vai para a última célula, é a mesma coisa. Ele foi para a última porque ele não encontrou nada preenchido. Beleza? Então, Ctrl Page Down, Ctrl Page Up. Agora aqui, Ctrl Setas. O Ctrl Setas ele vai funcionar também para a gente deslocar. Só que não só para cima e para baixo. Olha aqui, ele vai deslocar para a esquerda e para a direita. Mesmo princípio, ó. Ctrl para a esquerda, ele foi para a primeira coluna aqui do nosso Excel. Ctrl para a direita, ele foi para a última. Ctrl para a esquerda, ele foi para a primeira. Se eu der um Ctrl para baixo, olha aqui, ó, Ctrl para baixo, ele foi lá para a última linha, e Ctrl para cima, ele foi lá para a primeira linha do meu Excel. Ou seja, o Ctrl Page Down e o Ctrl Page Up é a mesma coisa que Ctrl para baixo e Ctrl para cima. Aí você pode optar a utilizar o jeito que você quiser. Ctrl para cima, Ctrl para baixo, Ctrl Page Up, Ctrl Page Down e as setinhas que a gente consegue deslocar.
Mas olhando assim, pode não ser um exemplo tão prático. Então o que eu fiz? Eu peguei um banco de dados aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Um banco de dados, e olha aqui o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Você não vai ficar rolando igual eu estou fazendo aqui para poder mostrar para vocês, para poder ir para a primeira linha do banco de dados, para poder ir para a última linha do banco de dados. Não, você não vai fazer isso. Porque agora você já sabe o atalho de deslocamento. Então olha aqui, ó. A gente vai dar vamos clicar aqui, vamos dar um Ctrl Page Down. Puf. Foi lá para a última linha, tanto foi rápido, direto. Se eu der um outro Ctrl Page Down aqui, ó, um Ctrl para baixo, ele foi lá para a última linha do Excel, porque ele não encontrou mais nada preenchido. Ctrl para cima, mesma coisa. Agora ele foi lá para a primeira linha que ele encontrou dado preenchido. Se eu der um outro Ctrl Page para cima, ele foi lá para a primeira linha do Excel, que no nosso caso aqui agora coincidiu com a primeira linha do nosso banco de dados, beleza? E aqui, Ctrl para esquerda, Ctrl para direita, ele funciona do mesmo jeito, ó, Ctrl para esquerda, Ctrl para direita, Ctrl para esquerda, Ctrl para direita. Se eu der outro Ctrl para direita aqui, ele foi lá para a nossa última coluna, Ctrl para esquerda, ele voltou para a última coluna, para a primeira coluna preenchida, Ctrl para esquerda de novo, ele foi lá para a primeira coluna do nosso banco de dados, que coincidiu com a primeira coluna do nosso Excel, beleza? Então esses aqui foram os atalhos de deslocamento. Então, atalhos de deslocamento. Vamos agora para os atalhos de formatação. Deixa eu fazer eles aparecerem aqui. Pronto. Então, aqui agora a gente vai ter Ctrl... Aqui não é que é Ctrl mais, tem que apertar duas vezes. É o Ctrl mais, o mais, entendeu? É Ctrl mais, o mais. Depois Ctrl menos e vamos cada um por um. Então, o Ctrl mais, o que ele vai fazer? Ele vai inserir linhas ou inserir colunas. Então, vamos supor, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui no nosso banco de dados, que fica mais fácil da gente entender. Vamos supor que eu quero adicionar uma nova informação aqui, a quantidade vendida, eu quero adicionar outra informação. Então, eu vou clicar um Ctrl, vou selecionar a minha coluna primeiro, né? Então, tá vendo aqui, ó, quando eu passo aqui, sem ele muda a setinha do meu... Então, aqui ele tá para selecionar e aqui ele coloca uma setinha. Então, eu vou clicar, vou dar um Ctrl+, e ele vai adicionar uma coluna sempre à esquerda de onde eu selecionei. Então, por exemplo, se eu quiser uma coluna à esquerda de E, eu vou selecionar a minha coluna E, vou dar um Ctrl+, ele vai adicionar para mim. Se eu quiser adicionar mais um monte aqui, olha aqui, ó, pum, eu vou clicar no Ctrl+, beleza? Para apagar a mesma coisa. Só que aqui, em vez de dar o Ctrl+, eu vou usar o Ctrl-, que ele vai excluir uma linha ou uma coluna. E o princípio é exatamente o mesmo. Ó, aqui a gente não adicionou uma linha, mas vamos fazer aqui, ó. Ctrl+, mesma coisa, viu? Ctrl+. Vamos apagar essas linhas aqui agora. Como é que eu faço para apagar? Vamos usar o atalho Ctrl-, ó. Ctrl-. Beleza. Para coluna, mesma coisa, ó. Seleciona aqui, Ctrl- e ele já vai apagar. E tá vendo aqui que tem um monte de coluna aqui? Eu não preciso selecionar e ficar Ctrl-. Não. Eu venho aqui, uma das maneiras, né? Eu seleciono aqui todo mundo. Venho aqui, Ctrl-, acabou, já selecionou todo mundo, já apagou todas as colunas, beleza? Então, é para isso que serve o atalho Ctrl+ e o Ctrl-, para inserir uma linha ou uma coluna e para excluir uma linha ou uma coluna. Agora vamos lá. Ctrl e números. Aqui eu coloquei os 4 atalhos que eu mais uso usando os números. Então a gente tem o Ctrl+, que vai exibir o diálogo de formatação de célula. Ó, quer ver? Eu vou selecionar aqui a célula, Ctrl+, e daí ele vai abrir essa caixinha de formatação. E aqui a gente vai poder formatar várias coisas. O tipo de formatação, se a gente quer números, se a gente quer moeda, se a gente quer contábil. E essa formatação de números, ela tá aqui, ó. Formatação de números, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Nessa região, ela tá aqui, ó. Se a gente quiser vir aqui no alinhamento, a gente pode vir um alinhamento, colocar o alinhamento, se a gente quer colocar horizontal, tal, a parte do alinhamento tá toda aqui, ó. Então tá tudo aqui. Então todo esse primeiro painel aqui a gente consegue acessar colocando um Ctrl+, e a gente consegue formatar ele inteiro, ó. A gente consegue mudar a fonte, que tá aqui, a gente consegue mudar a borda, que tá aqui, mas aqui a gente consegue colocar com muito mais critérios, muito mais opções para a gente poder selecionar. Aqui a gente tem a parte do preenchimento, que é para poder colocar as cores, que também tá aqui no baldinho. E aqui na parte de proteção, beleza? Que você vai decidir se a sua célula vai estar oculta, se ela vai estar bloqueada ou desbloqueada. Isso daqui da parte de bloqueio e desbloqueio, a gente usa muito para proteger a nossa planilha. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui ensinando como proteger a planilha com senha, e eu vou deixar aqui para vocês no card, para vocês poderem assistir, beleza? Então vamos fechar aqui. Então é para isso que serve o atalho Ctrl+. Sempre que eu quero formatar uma célula, eu dou um Ctrl+, que eu acho muito mais fácil do que pegar o mouse, vir aqui nessa região, ou aqui, ou onde eu quiser, e mudar. Então, eu já me habituei a usar o Ctrl+, então fica bem legal. Ctrl+, aplica ou remove formatação em negrito. Olha aqui, ó. Ctrl+, Ctrl+. E aqui, você tá vendo aqui, ó, que tá N aqui, que tá I aqui e que tá S, você pode também usar esses atalhos. Por que eu não coloquei esse atalho aqui? Por exemplo, o Ctrl+N, que é a mesma coisa, ó, Ctrl+N. Porque dependendo da língua do seu computador, do seu Excel, o Ctrl+N não mais vai funcionar. Entendeu? Depende de como tá o seu Excel. Se tiver em inglês, por exemplo, você vai usar o Ctrl+B, que é bold. Então vai ser o Ctrl+B. Se tiver em francês, vai estar gris. Então vai ser o G. Então você vai clicar Ctrl+G. Então depende. Agora o Ctrl+2 não. O Ctrl+2 é universal. Então você dá Ctrl+2, ó.
e ele coloca negrito ou tira um negrito. O Ctrl 3 é a mesma coisa, só que em vez de negrito é itálico, ó, Ctrl 3, Ctrl 3, Ctrl 3. Você pode vir aqui e colocar itálico também com o Ctrl I. Então aqui são duas opções, né? Eu vou até colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó, vou colocar assim, vou colocar assim, essas três aqui, ó. Eu vou colocar Ctrl, no caso, se eu tiver em português, né? Então, Ctrl N, aqui eu vou colocar Ctrl I, e aqui o Ctrl 4. O que o Ctrl 4 faz? Ó, aplica ou remove sublinhado, ó, Ctrl 4. Tá vendo que tá aparecendo e sumindo sublinhado, ó? E olha aqui em cima, quando a gente aperta o Ctrl 4, o que que aparece, ó? Ele dá um Ctrl S, é a mesma coisa. Então, a gente vai vir aqui e colocar Ctrl S. Então, opa, 4S não, Igor. Ctrl S. Então, aqui você pode usar tanto Ctrl 2, 3 e 4, ou N, I e S. Beleza? Vamos tirar aqui. E aqui só uma outra opção, que não tem um atalho direto aqui, é se a gente quiser colocar, por exemplo, um sublinhado duplo. A gente vem aqui e seleciona o sublinhado duplo. Tá vendo aqui, ó? Só que nesse caso ele não vai ter um atalho, então você tem que vir aqui e mudar. Mas você consegue colocar também um sublinhado duplo. Se você quiser um sublinhado simples, você pode usar o atalho de Ctrl S ou Ctrl 4, beleza? Então esse daqui foi a segunda parte dos nossos atalhos, que foi a parte de formatação, atalhos de formatação. Agora aqui a gente vai passar para a parte do terceiro tipo de atalho que eu mais uso, que são os atalhos de inserção. Inclusive eu poderia até ter colocado, né, os atalhos de inserção aqui, o Ctrl mais e o Ctrl menos, eu poderia ter colocado aqui. Teria sido mais, inclusive eu vou fazer isso, porque formatação, tal, eu vou colocar aqui para poder ficar mais fácil. Mas não vou fazer isso agora não, depois do vídeo eu arrumo e coloco aqui. E inclusive eu vou deixar essa planilha aqui para você poder praticar, se você quiser ter esses atalhos de um fácil acesso, eu vou deixar essa planilha aqui para download na descrição do vídeo, é só você clicar no link que você consegue a planilha para fazer o download. Então você coloca o seu e-mail e eu vou mandar essa planilha direto para o seu e-mail, beleza? Vamos continuar aqui então aqui agora. E só lembrando que eu vou arrumar isso aqui, vou colocar a parte do Ctrl mais e do Ctrl menos aqui nas inserções. Próximo aqui agora, 13º, Ctrl ponto vírgula. Ctrl mais ponto vírgula. Insere uma data atual. Como é que você faz para poder inserir uma data atual? Algumas opções, né? Você pode usar essa célula aqui, ó. Eu posso colocar, ó, hoje é 10 de 10 de 2020 que eu tô gravando. Então como é que eu posso colocar 10 de 10 de 2020 na minha célula? Eu coloco 10 barra 2020. Opa, 2020 funciona. Eu posso colocar assim também, ó, 10-10-2020 funciona. Eu posso usar também a função hoje, que ele vai retornar a data de hoje. Então eu posso vir aqui, ó, igual, para falar para o Excel que a gente vai usar uma função, porque sempre que a gente quer entrar uma função no Excel, a gente coloca igual, então depois a gente vai colocar hoje. Não tem parâmetro de entrada, ou seja, não tem que entrar nada para essa função, então eu venho aqui, fecho parênteses, dou um enter e ele vai entrar também, beleza? Poderia fazer essas três maneiras, tá certo? Tá certo, mas às vezes não é o jeito mais fácil, às vezes eu quero só colocar ali, bum, bem rápido. Então como é que eu faço? Vou ter que colocar assim, ó, Ctrl, ponto vírgula. Muito mais rápido. Ctrl, ponto vírgula. Não precisa digitar 2020, 10-10-2020, ou digitar igual hoje. Não, foi muito mais rápido. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vou fazer de novo, ó. Ctrl, ponto vírgula. Bem mais rápido de adicionar a inserir a data atual. Então é desse jeito que eu faço para inserir a nossa data atual. Próximo atalho, Alt F1, criar um gráfico inserido dos dados do intervalo atual. Ou seja, como é que a gente faz para poder criar um gráfico? Quer ver? Vamos voltar aqui para o nosso banco de dados, deixa eu ver. Ó, vamos voltar aqui, vamos colocar um gráfico com código do produto e quantidade vendida. Como é que a gente poderia fazer? A gente poderia selecionar todo mundo aqui, eu já vou mostrar como é que eu selecionei todo mundo rápido aqui. A gente poderia vir aqui em inserir e incluir o tipo de gráfico que a gente queria. Ou então, o que a gente faz? Seleciona o nosso intervalo, Alt F1. Pronto, inserimos o nosso gráfico. Alt F1, inserimos o nosso gráfico. Bem mais rápido, né? Alt F1. Bem mais rápido. Aqui ficou um gráfico bem nada a ver, bem ruim, mas foi só para poder mostrar para vocês o atalho. Não foca no gráfico aqui não. Inclusive eu vou até apagar ele aqui, porque esse gráfico ficou bem falando nada com nada. Mas foi só para poder mostrar e trazer um atalho para vocês. Então, Alt F1. Você clica Alt F1 e pronto. Pronto. Você já tem o seu gráfico ali, ó, rapidinho. Então, Alt F1, o atalho do gráfico. Eu uso quase todos os dias. Para não falar que eu não uso todo dia, eu uso quase todo dia. E o outro, próximo atalho, Shift seta. Seleciona região. Igor, não entendi. Olha aqui, ó. Se eu quiser selecionar essa região aqui, por exemplo, como é que eu faço? Eu venho aqui, seleciono com o mouse. Funciona? Funciona, mas não é tão eficaz. Você viu quando eu selecionei aqui, o tão rápido que eu selecionei todos esses dados dessa coluna? Como é que a gente faz? Inclusive agora eu usei o Ctrl
para cima, Ctrl setinha para cima, que desloquei lá para a primeira linha. Então aqui agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou segurar, vou usar o atalho, ó, Shift setinha, ó, Shift setinha, olha o que está acontecendo, ó. Eu estou selecionando todo mundo, ó. E funciona para baixo quanto para cima. Olha que legal. Então eu estou selecionando o intervalo. Então, por exemplo, se eu tiver que selecionar um intervalo pequeno, como é que eu vou fazer? Eu não vou pegar o mouse e vou selecionar isso aqui. Não, eu vou vir aqui e vou selecionar com o meu teclado. Seguro o Shift e vou direcionando a minha seleção com o teclado aqui mesmo do meu computador, beleza? Então Shift e as teclas do teclado. E o próximo aqui é onde a gente vai impulsionar e dar mais poder para esse atalho 15, que é o Ctrl seta, que é o Shift seta. A gente vai usar o Ctrl Shift seta. Se a gente voltar aqui, a gente já aprendeu o que o Ctrl setinha faz, né? O Ctrl setinha, ele desloca, vou voltar aqui para o nosso banco de dados, ele desloca na nossa planilha, né? Ó, Ctrl para o lado, para a esquerda, para cima, para baixo, e a gente consegue deslocar nas extremidades do nosso banco de dados, beleza? E o Shift para o lado, o que ele faz? Ó, o Shift para o lado e para baixo, e para cima e para o outro lado, ele seleciona. Então eu vou juntar os dois para poder selecionar o meu banco de dados inteiro. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou selecionar aqui o primeiro, vou apertar Ctrl Shift junto, ó, Ctrl Shift para a direita. Puf, selecionei todo o meu cabeçalho. Agora Ctrl Shift para baixo. Selecionei todo mundo. Ctrl Shift para baixo. Então tá vendo a diferença? O Shift e as setinhas eu costumo usar quando o meu intervalo é pequenininho. Agora quando o meu intervalo é muito grande, Ctrl Shift para baixo. Porque eu vou deslocando e marcando, deslocando e selecionando. Deslocando e selecionando, deslocando e selecionando. Beleza? Então se eu quiser selecionar aqui, ó, Ctrl Shift para a esquerda aqui agora, por exemplo, ó, selecionei só a primeira. Se eu quiser selecionar todo mundo, Ctrl Shift para a direita. E agora como é que eu faço para selecionar, por exemplo, só uma coluna? Vamos voltar lá para cima, ó, Ctrl para cima. Usei o atalho. Quero selecionar todo mundo aqui, ó, dessa coluna. Ctrl Shift para baixo. Se eu quiser selecionar todo mundo para a direita agora, ó, Ctrl Shift para a direita. Se eu quiser selecionar todo mundo para a esquerda agora, ó, Ctrl Shift para a esquerda. Beleza? Então é para isso que eu uso esse atalho Ctrl Shift setas. E é um dos que eu mais uso. Beleza? Vamos passar aqui agora para o nosso último bloco, que é o nosso bloco de atalhos de ação. Atalhos de ação. E aqui talvez você já possa conhecer algum deles, como de copiar, colar, recortar, mas eu achei importante, caso você está assistindo e não conheça, esses aqui são os atalhos que você mais vai usar no seu dia a dia no Excel. Anota aí, ó. Anota comigo. São os atalhos que você mais vai usar no seu dia a dia. Por quê? Porque são os mais úteis. É copiar, é colar, é recortar, é salvar, é imprimir, é fechar, é abrir um novo arquivo, é abrir nova página. Então, são atalhos realmente que são muito eficazes. E que eu te garanto que se você começar a usar eles, se você já não usa, obviamente, mas se você começar a usar eles, você vai começar a fazer as coisas muito mais rápido aqui no Excel, beleza? Então vamos aprender eles aqui, ó. Ctrl P, imprimir. Como é que eu faço para imprimir um arquivo? Arquivos, vou aqui procurar imprimir, eu nem sei mais onde é que fica. Imprimir. E aí eu imprimo. Aí aqui, prum, beleza? Olha que legal que ficou isso aqui, ó. Ficou bem legal, né? Eu não sei como é que eu coloco, se eu coloco um PDF com isso daqui, ou se eu coloco uma planilha. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou colocar a planilha, que depois se vocês quiserem mudar ou fazer qualquer coisa, qualquer teste, eu já vou deixar esse banco de dados aqui também, acho que fica melhor. Mas ficou bem legal, né? Olha que legal isso aqui. Ctrl P. Ctrl P, como é que funciona o Ctrl P? Olha aqui, ó, Ctrl P, Ctrl P, Ctrl P, puf, eu voltei lá, muito mais rápido. Sem usar o teclado, Ctrl P, bem mais rápido. Não é não? Vamos para o nosso próximo atalho aqui, ó. Ctrl S. E aí vai depender um pouco da sua linguagem, não da sua linguagem, né? Do seu Excel. Porque, por exemplo, se eu der um Ctrl S aqui, ele não vai salvar. Ele vai sublinhar. Então aqui, no meu caso, isso pode acontecer com o seu também, de ser o Ctrl B, não ser o Ctrl S. Então, Ctrl B. Inclusive eu vou colocar assim, ó. Pode ser o Ctrl S, ou então, vou colocar Ctrl mais, vou colocar só assim, ó, ou B ou S, Ctrl S ou Ctrl B, não vai confundir os dois não, pelo amor de Deus. Não, eu vou colocar assim, ó, Ctrl B, CTRL mais B. Inclusive eu vou colocar assim, ó, um ou outro, pode ser um ou outro, vou colocar de outra cor aqui, ó, um ou outro, não vai ser os dois não, no seu caso vai ser um ou vai ser outro. Beleza? Opa, peraí, ó. É um ou outro. Ó, inclusive, para poder selecionar, ó, não só células, tá vendo aqui, ó, que eu selecionei as duas, ó, eu selecionei as letras usando um atalho, ó. Eu nem tinha me tocado nisso. Shift para a esquerda. Eu uso tanto atalho que eu nem remarco do jeito que eu tô usando.
eu falei para a célula, mas você pode usar no texto também. Olha aqui, ó. Shift para direita, Shift para esquerda, beleza? Agora eu vou usar outro atalho, Ctrl N. Ctrl N para colocar negrito. Agora eu vou vir aqui, vou mudar de cor, vou colocar um vermelhinho e vou dar um Enter, beleza? Então, pode ser Ctrl S, eu já vi Ctrl S, e pode ser o Ctrl B. No meu caso é Ctrl B, para poder salvar. Ou então você viria aqui e clicaria no disquetinho aqui. Depois, Ctrl N. Ó, aqui, ó, pera aí, rapidinho, coloquei errado. Aqui não é Ctrl N não, é Ctrl O. Então aqui, ó, a gente tem Ctrl O, que é para poder, o atalho para criar uma nova pasta de trabalho. No nosso caso, quando eu estou falando uma pasta de trabalho, é um novo workbook, é um novo arquivo. Então vou vir aqui e vou dar um Ctrl O. Eu abri um novo arquivo, beleza? Então é para isso que serve o Ctrl O. Tava Ctrl N, tava errado, foi mal, minha culpa, Ctrl O, beleza? Se o seu Excel tiver em inglês, ele vai ser o Ctrl N, eu acredito, que é Ctrl New, de new arquivo, né? Um novo arquivo. Ctrl C, para que serve o Ctrl C? O Ctrl C é para copiar, é o mais famoso. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, tá copiando, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá copiando, copiando, copiando. E eu vou usar o próximo atalho, que é o Ctrl V, para poder colar. Olha aqui, ó. Vou selecionar Ctrl V. Então Ctrl C copia, Ctrl V cola. O Ctrl X, é para recortar. Qual que é a diferença do Ctrl X para o Ctrl C? Olha aqui, ó. O Ctrl C, você viu que eu copiei e colei aqui. O Ctrl X eu vou recortar, ou seja, eu vou tirar daqui, vou colocar em outro lugar, vou dar um Ctrl V, eu vou colar aqui. Então eu tirei de lá e mandei para outro lugar, ó. Vou dar de novo, ó, Ctrl X, vou clicar aqui e Ctrl V, beleza? Então é para isso que serve o Ctrl X, para você recortar daquele lugar e você fazer o que você quiser, beleza? Ctrl Z é para desfazer, Ctrl Z para desfazer, então Ctrl Z, eu desfaço a minha última ação, beleza? E se eu quiser desfazer o meu desfeito, Ctrl Y. Eu vou até adicionar isso daqui, ó. Vou adicionar mais uma. Como é que eu vou adicionar mais uma? Ó, vou selecionar a minha linha, Ctrl mais, ó, Ctrl mais, tô usando na hora, ó, Ctrl mais, vou colocar aqui, ó, 24, vou pôr aqui 25, beleza? E aqui eu vou adicionar, ó, cliquei, Ctrl C, tô usando só atalho, ó, Ctrl C, Ctrl V, para poder selecionar a célula. Você dá um duplo clique, ou então funciona também, você clicar no F2, pode ser também outro atalho para você usar, é o F2 para você selecionar, para você editar o texto da sua célula. Então aqui eu vou colocar Ctrl Y, isso daqui muita gente não sabe, é o Ctrl Y. Então o Ctrl Z ele é o desfazer, e aqui o Ctrl Y é desfazer o desfazer. Desfazer o desfazer. Desfazer ou desfazer, beleza? Então o Ctrl Z ele volta e o Ctrl Y ele vai para frente. Obviamente se não tiver uma instrução para frente não tem como ele inventar uma instrução. Mas se você, por exemplo, der um Ctrl Z, você pode dar um Ctrl Y para desfazer o desfeito, beleza? E aqui o último é o Ctrl W. Deixa eu salvar aqui primeiro. Salvei, usei o Ctrl B para poder salvar. E aqui eu vou dar um Ctrl W. O que é o Ctrl W? É para poder fechar a janela da pasta de trabalho selecionada. Ou seja, eu vou fechar esse ambiente que eu estou trabalhando. Então eu vou dar um Ctrl... Peraí, vou fazer assim, ó. Vou fazer esse daqui, ó. Vou dar um Ctrl W. Puf, viu? Fechei o meu arquivo. Fechei o meu arquivo. Ou seja, o Ctrl W sai. Vou até colocar assim, ó. Fechar o arquivo. Pronto, fechar o arquivo. Beleza? Então, Ctrl W, fechar o arquivo. Então, esse daqui foram alguns dos atalhos, não foram todos os atalhos, porque senão eu ia fazer um vídeo de pelo menos 1 hora aqui para poder explicar para vocês. Agora, conta aqui para mim. Coloca aqui nos comentários. Você já conhecia todos esses atalhos? Você já usa esses atalhos? Comenta aqui. Ou então comenta qual deles você mais usa no seu dia a dia, para a gente ver quais são os atalhos que a gente usa mais em comum. E assim, se você gostou desse vídeo, aproveita, já dá aquele like para poder ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. E se você quiser, se muita gente pedir, eu posso trazer a parte 2 desse vídeo, trazendo os outros 25 atalhos que eu mais uso no meu dia a dia. Então faz assim, coloca aqui nos comentários. Além do atalho que você mais usa ou que você não conhecia, comenta assim: Igor, faz o vídeo 2, Igor, faz o vídeo 2, Igor, faz a parte 2, beleza? E outra coisa, não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, Gênios do Excel, para mais conteúdos diários, e a gente se vê no próximo vídeo.